Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. E Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que, chegando os anjos, vieram servir Jesus. Amém. Esta passagem de Jesus, ele estava no processo de jejum, e ele estava jejuando e orando 40 dias e 40 noites no deserto. E ali em espírito, neste processo, quando ele já estava no 40 dias e 40 noites, em espírito, o diabo apresenta-se a ele e ali começa um diálogo de tentar Jesus. Não somente isso, o diabo o levou em espírito a certos lugares para tentar Jesus, para ver se ele iria titubear, vacilar com o que ele estava fazendo, pelo ministério que Jesus estava tendo. E Jesus estava ali, em um ponto do corpo físico frágil, porque o corpo necessita de alimento. Então, o diabo, ele tem a sua astúcia, as suas artimanhas para tentar pegar naquilo que pode ter uma brecha. O diabo levou e o transportou e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, porque Jesus estava com fome 40 dias. Mas ele estava naquele processo por livre e espontânea vontade, ele estava ali pelo propósito. E ele disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou ele lá em cima no pináculo, no telhado lá em cima, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo. E os seus anjos vai dar ordem para que você não tropece nem em pedras, ele também não vai deixar você cair no chão. Mas ali a artimanha de Satanás era para que Jesus entrasse nessa cilada, tentando Deus, causando um suicídio. E Jesus disse: Não,
Também está escrito: nem ao Senhor teu Deus atentarás. Não pode atentar. Ele, de todos os jeitos, o diabo estava tentando pegar Jesus na palavra, em coisas adversas, porque a mente humana acha que o diabo vai vir em uma direção e ele vem em outra. Ele acha que ele vai falar uma palavra e ele fala outra, com outro sentido, mas na mesma intenção. Por isso que temos que ter a sabedoria e o entendimento do Espírito Santo para não ser pego de surpresa. Se o próprio Jesus estava aqui em espírito de oração, em jejum, em consagração, e foi tentado, imagine nós. Não somente isso, o diabo o transportou para um monte bem alto e ali mostrou todos os reinos do mundo e toda a glória que tem nos reinos do mundo. Isso foi dado ao diabo, mas esta glória cósmica, este poder cósmico que é passageiro, é um quadro de aparência. Esses status que os homens levam hoje, esta glória terrena é passageira e só fica aqui na terra. E ela só engorda a mente do homem para enganar, porque espiritualmente não traz feitura nenhuma. E o diabo mostra ali toda a glória terrena, todo o poder da terra e diz: olha, tudo isso eu te dou, se somente você fizer uma coisa para mim. Se prostre e me adore. Se você fizer uma vez isso, tudo isso eu te darei, se você me adorar. Então o Senhor Jesus disse, também está escrito: somente o Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirás. E ali o próprio Jesus expulsa aquele Satanás, aquele que estava tentando ele, porque era uma tentação que estava acontecendo espiritual. E os homens são pegos hoje nestes atos, muitos e muitos, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, e muitos são engodados, enganados por esta glória terrena. E o próprio Jesus também foi tentado nisso que os homens hoje são levados à perdição. Porque ali Jesus estava como homem carnal, mas ele estava no processo espiritual. Ele precisava passar por aquilo. Ele precisava passar por este processo. E nós também temos que passar por este processo de se consagrar, de jejuar, para que não venhamos passar em tentação e cair nela, porque as coisas vão acontecer. E ali o próprio Deus enviou os anjos para descer e servir Jesus. Depois do término desta consagração, deste jejum, os anjos desceram e o serviram. Que nós possamos ter esta sensibilidade do Espírito Santo para saber o que é do céu e o que não é, o que é terreno e o que não é, porque as coisas terrenas se tornam muitas das vezes terreno, animal e diabólico, aquilo que vem para tentar ofuscar os olhos do homem, da mulher. Que nós venhamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo, porque ali Jesus estava em espírito sendo tentado, e ali ele teve que ter em Deus a sabedoria e também ter a palavra de Deus, dizendo, também está escrito. Porque o diabo ali tentando Jesus, ele tentou Jesus com sabedoria. Ele não tentou Jesus com outras palavras. Ele tentou Jesus dentro da própria Bíblia. Faça isso. Faça isso. Tu não é o Filho de Deus? Contestando a Bíblia. E o próprio Jesus disse, está escrito. Está escrito. Nem só de pão vive o homem,
não tentará o Senhor teu Deus, e somente ao Senhor Deus servirá. Tudo está escrito. Então o diabo e os demônios conhecem a Bíblia, os livros, as leis, os estatutos, os mandamentos, mas eles vêm para tentar, ludibriar, enganar. Se tentar o Jesus, ele pode tentar contra qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser aqui na terra que esteja tentando viver na sinceridade, no prumo de Deus. Que nós possamos estar livres para adorar, firmes e fiéis para cumprir o seu mandamento de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, sobre a Tua palavra te pedimos perdão, misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, ó Deus, porque se não for o Senhor, o que seria de nós? Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Protege a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Entra com providência, Senhor, na nossa vida espiritual e nos ajude, nos capacita, nos dirige, nos guia, porque se não for o Senhor, o que seria de nós? E por causa da Tua infinita misericórdia, estamos de pé. Continua, Senhor, nos livrando, nos guardando de todo mal. Te pedimos e desde já te agradecemos. Fique conosco, com a nossa casa, os nossos parentes, os de perto, os de longe. Envia os teus anjos para nos guardar, nos livrar de todo mal que venha assolar a humanidade. E desde já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.